Olá pessoal, eu sou o professor e maestro Gledson Martins, sou de Gramado e com alegria que nós vamos trazer ao público virtual uma pequena aula, palestra sobre música. Esse programa é uma parceria da Universidade Fevale com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Foram selecionados aí 1940 projetos que desenvolvem a produção cultural e a disponibilização de conteúdos culturais em ambiente virtual gratuitamente. Todos os projetos estão, então, de acordo com as medidas vigentes de prevenção à Covid-19, todas recomendadas pelas autoridades competentes. Falando em prevenção, é necessário que cuidemos da nossa saúde, evitando o contágio, né? Tomando alguns cuidados básicos para evitar a propagação da Covid-19. Então, lave frequentemente as mãos, utilize água e sabão ou uma solução à base de álcool, né? Álcool em gel. Mantenha a distância segura de qualquer pessoa que estiver a espirrar ou tossir. Use máscara sempre que o distanciamento físico não for possível. Não toque nos olhos, na boca, no nariz. Cubra o nariz com um cotovelo fletido ou um lenço quando você for tossir ou espirrar. Se sentir doente, fique em casa. Agora, se você tiver febre, tosse, dificuldade respiratória, procure uma assistência médica. Não saia de casa desnecessariamente. Por isso, nós estamos aqui para disponibilizar conteúdos culturais relevantes para a comunidade, aprendizado e reflexão social. Desenvolver atividades também na área de formação e capacitação, compreendendo o cenário cultural contemporâneo que nós estamos, estimulando o pensamento sobre novas formas, né, de produzir conteúdo e consumo. Então, muito interessante nós observarmos esse contexto que nós vivemos. Então, nós vamos produzir aqui alguns vídeos encontrando o seu som em qualquer tempo. Então, nós vivemos em tempos diferentes e nós queremos aproveitar esse momento para trazer algum conhecimento e compartilhar com vocês alguma informação que a gente possua nessa longa caminhada aí de mais de 25 anos lecionando a questão da música no geral. Nós vamos começar trabalhando a questão do som. Som é muito importante nós observarmos que nós estamos inseridos num contexto sonoro. O ser humano está, né? Então, o que seria o som, né? Em breve palavras, e se você for pesquisar, você vai encontrar algumas coisas que são relacionadas ao som. É o efeito produzido no órgão auditivo, através de choque entre dois corpos, produzindo vibrações transmitidas ao ar através de ondas sonoras. Estas chegam aos nossos ouvidos, produzindo a sensação do som. Então, seres humanos e vários animais percebem os sons com o sentido da audição, né, com seus dois ouvidos, o que permite saber a distância, né, e a posição da fonte sonora, a chamada audição estereofônica. Muitos sons de baixa frequência também podem ser sentidos por outras partes do corpo. E pesquisas vêm sendo feitas e vêm revelando várias atitudes e também formas, né, de, por exemplo, que a gente encontra de ouvir. Vale lembrar, então, que muitos sons de baixa frequência também podem ser sentidos por outras partes do corpo. O som é uma onda de pressão criada a partir de uma fonte que agita um conjunto de partículas e as fazem transportar energia através de um meio, né, que pode ser o ar, a água, ferro, etc. Se nós formos olhar nesse aspecto, tem várias formas, né? Várias formas de nós ouvirmos, né, o som ou de
transportar o som, né? O som possui pelo menos 4 propriedades principais e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Se você está ouvindo algo, naturalmente você estará a perceber alguns parâmetros do som. E nós vamos falar sobre os 4 parâmetros principais do som, que é a altura, intensidade, duração e o timbre, né? Aí representados pelo desenho, né? Representados por um gráfico. Claro que cada um deles tem a sua especificidade, né? Cada um dos parâmetros do som, ele nos traz alguma percepção do nosso mundo ao redor. Então, falando de altura, por exemplo, você vai perceber diferentes instrumentos, diferentes sons que vão trazer diferentes alturas. Como se fala de agudo, grave, por exemplo. Outros sons são mais longos, outros mais curtos, né? O que nós vamos observar a partir de agora. Falando primeiramente do timbre, que é o que me qualifica como Gladson, é o que o som da minha voz é o que me qualifica como Gladson, e você sabe, você me reconhece pela minha voz. Mas não é somente a voz, é claro. O timbre, ele tem uma característica de som de cada instrumento. É o timbre que permite que a gente reconheça a origem do som, da onde está vindo e quem está fazendo esse som, quem está produzindo esse som, de que instrumento esse som partiu. Então é importante, gente, quando a gente está observando, escutando, percebendo sons, músicas, que mais à frente nós vamos falar um pouquinho, nós percebermos toda essa diferença de timbres, para que a música faça mais sentido para nós, para que os sons façam sentido para nós. É importante nós reconhecermos sons. Nessa época que nós estamos, que as pessoas estão mais dentro de casa, né, ouvindo mais através de fones de ouvido, ouvindo mais através de computadores, TVs. Então é preciso que nós tenhamos sensações e que isso desperte também em nós a qualidade dos timbres que estão sendo colocados à nossa disposição. Então é importante observar isso através dos sons, através dos timbres, né, diferentes. Dá-se uma classificação baseada em princípio na extensão, número de notas alcançadas e na qualidade, que é o próprio timbre. Então você pode ver aí no quadro a diapasão, por exemplo, tem um tipo de timbre, né? O timbre da flauta, também ali qualificado através de um gráfico. Nós temos o violino, que são sons médios e agudos. Temos o som da voz também, que dá todos eles têm uma diferença. Veja que o clarinete também tem uma forma diferente de frequência. E o timbre ele vai ser identificado dessa forma. Você consegue escutar e definir qual é o timbre que está sendo executado. Dentro da especificação do som, é importante lembrar que nós temos a duração. A duração é importante porque vai refletir lá na frente de como você, por exemplo, se você canta ou se você toca, né, cada um dos sons que você executar, você vai ter um tempo determinado para esses sons acontecerem. E quando você está ouvindo um som, você ouve ele em pequenos trechos, em pequenas partes. E esses sons, com certeza, nós vamos observar, nós vamos perceber de uma forma bem mais ampla. Por exemplo, se nós tivermos o som do piano, eu vou tocar uma nota aqui. Se nós temos o som do piano, uma nota longa, e agora eu toco uma nota curta, é muito perceptível, né, o timbre do piano
tocando um som longo e um som curto, né? São maneiras, né, de acordo com o tempo que se propaga no ar, através das ondas sonoras. Então, o tempo de prolongação do som é muito importante, porque você também vai notar algumas diferenças. Alguns timbres conseguem produzir sons mais longos, outros não. É o caso do piano, que eu posso usar um pedal de sustain e ele trabalhar com um pouco mais de direcional, de tempo longo, duradouro. No caso da voz, eu também tenho alguns sons que eu posso executar de forma longa. Então, isso vai nos dando ferramentas para ouvir melhor, para nós prestarmos atenção. Hoje está tão corriqueiro você escutar uma música, escutar sons diferentes, não necessariamente música, e a gente não perceber as qualidades do som, não poder usufruir de algumas qualidades do som, né? Então, por isso que nós estamos trabalhando aqui com timbre, né? E trabalhando com duração. É muito prático, né, nós começarmos a ouvir sons longos e sons curtos. Isso vai também refletir depois, mais à frente, no estilo. Por exemplo, se nós temos um som mais curto, né? Esse é um som mais curto. Eu toquei notas no teclado um pouco mais curtas e outras mais longas, mas eu posso fazer notas longas mesmo. Com notas eu estou sustentando o som. Notas curtas e notas longas, porque elas ficam soando ao mesmo tempo. Então, isso me dá sensações, me promove sensações, né? É uma questão de percepção. Então, nós temos que perceber isso. Às vezes, no carro, você não percebe isso. Você simplesmente ouve o som e ouve a música e não percebe as qualidades daquela música. Você só ouve o ritmo, ouve só o estilo musical, você consegue identificar quem está cantando e o restante fica de trás, o restante fica por trás, né? Então, no som, existem muitas outras formas de você observar e consumir o som e se apropriar de um som. Você mesmo produzindo o seu próprio som, você vai automaticamente também discorrer sobre uma série de coisas, tanto na área sentimental sua, da sua própria voz, vai identificar algumas coisas, algumas qualidades do som. E também vai identificar algumas percepções que você tem do mundo onde você está vivendo. Um outro ponto importante do som é a intensidade. É uma terceira qualidade do som, intensidade. Todo som pode ser forte, pode ser meio forte, meio fraco, pode ser fraco, fraquíssimo. Então, dependendo da força que a gente empregar na sua repercussão. Você pode ver no quadro uma nota que foi tocada bem forte no início, ela foi perdendo a sua força. É como se eu fizesse uma nota dó no piano e você perceber que ele está diminuindo. A força empregada ela foi tocada no início com mais força e aquela força foi diminuindo. Então, o som tem uma propriedade muito interessante, que é a intensidade. Qualquer música que eu for tocar, eu posso trazer esse contexto. Eu vou tocar qualquer melodia aqui. Então, eu fiquei tocando uma nota somente para você observar que eu estou tocando forte essa nota e a nota de base é um pouco mais fraca. Então, quer dizer, quando eu faço
eu dou ênfase num som, eu quero dizer alguma coisa. Então, quando eu tenho notas mais fortes, eu quero transferir para você alguma coisa que eu quero dizer, né? Então, notas mais fracas, notas mais fortes, tudo traz uma expressão de sentimentos do músico que está executando ou mesmo daquele que está fazendo uma execução, uma performance musical. Então, isso é importante nós observarmos, nós estarmos pensando, será que a música que eu estou ouvindo, ela traz todo um conceito, ela traz todo um sentimento, uma expressividade. Um exemplo que eu quero fazer aqui para você. Então você observou que nós temos sons mais fortes e mais fracos e trazem um sentimento, uma expressão de ênfase naquilo que a gente está executando. Então, mesmo que você perceba pouca intensidade numa música, ela vai ter. Mesmo que você não tenha tantas expressões de força ou de fraqueza em uma atuação sonora, você vai ter essa a liberdade de pensar em sentimentos vários, né? Aí entra também uma outra questão, uma outra qualidade, uma outra propriedade, um parâmetro da música que as pessoas às vezes não percebem. Você deve ter percebido, mas a grande maioria não, né? Questão de altura. O que seria a altura? É uma propriedade do som que faz com que a nota seja mais grossa, soe mais grossa, mais grave, médio, mediana ou aguda. Um som produzido agudo quer dizer um som mais fino, né? Por que a maioria não percebe? Porque quando ele coloca um playback tocar de um cantor que ele gosta, ele vai executar, a sua voz não tem nada a ver com o tom da música que aquele cantor, aquela pessoa está fazendo ali a sua execução, e ela canta igual, só que naturalmente não chega na nota, não chega na altura necessária daquela pessoa. Por exemplo, se for um homem cantando, acompanhando uma pessoa, uma voz mais agudo, uma voz feminina, por exemplo, uma soprano, e se for um baixo tentando fazer acompanhamento, um homem com a voz bem grave, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai conseguir cantar. Então a nota não chega, o som daquela nota não chega. Por exemplo, uma nota grave aqui. Dó. Aí se eu vou cantar na de cima, Dó, tá soando. Só que quando eu fizer um soprano, fica muito difícil de alcançar, de atingir o som. E a gente precisa, então, trabalhar com a nossa percepção. Será que às vezes eu não estou cantando, as músicas que eu estou cantando, elas não estão fechando com a minha fisiologia vocal? Ou será que o instrumento que eu estou tocando, ele é típico daquele estilo musical? Então, a altura, como você pode visualizar no gráfico, tem diferenças, existem diferenças, né, nas ondas sonoras, né, com as propriedades do que é mais agudo e do que é mais grave. Então, as ondas acabam que ficando mais próximas, né? O som agudo, o som alto, né, que a gente fala, então eles se tornam ondas mais próximas uma da outra. E os sons mais graves, então, eles são mais longos, mais distantes as ondas, né? Fazendo com que o som, então, tenha uma propriedade mais baixa, né? Som mais grave.